Olá, o futuro da cidadania italiana, olha, está num momento de pura incerteza. Tem umas decisões super importantes para acontecer em duas cortes diferentes. E o que for decidido ali nos próximos meses pode mudar completamente as regras do jogo. Então, vamos entender essa história direito. A pergunta que não quer calar, que está tirando o sono de muita gente que busca a cidadania, é essa. Aquela audiência super esperada na Corte Constitucional, marcada para o dia 11 de março, vai rolar mesmo ou vão adiar? Essa é a grande fonte de ansiedade do momento, com certeza. Mas por que essa dúvida toda? Bom, a história é que apareceram os novos desafios legais que, digamos, bagunçaram o coreto. A ideia original era que a audiência fosse focar em um caso só. Mas sabe como é? A situação mudou bem rápido. O ponto de virada foi ali no comecinho de fevereiro. Do nada, o Tribunal de Campobasso mandou 2 novos casos para a Corte Constitucional, um logo depois do outro. E os 2 questionam justamente as mudanças mais recentes na Lei da Cidadania. Isso, claro, mudou todo o planejamento que existia. E com isso, a Corte Constitucional da Itália agora tem um baita abacaxi para descascar. Não é mais 1 ou 2 casos. Agora são 4 processos na mesa deles e todos falando sobre o mesmíssimo assunto. E só para a gente lembrar, estamos falando da Corte Constitucional, tá? É o tribunal mais poderoso da Itália, o guardião da Constituição. As decisões que eles tomam são definitivas, têm um peso gigantesco. E o detalhe, eles precisam analisar cada caso que chega lá, não dá para simplesmente ignorar. Então, o cenário atual é mais ou menos esse. O caso original, que veio de Turim, está prontinho para ser julgado no dia 11 de março. O de Mantova, muito provavelmente vai entrar no mesmo barco. O problema são os 2 novos de Campobasso. Eles chegaram muito em cima da hora e simplesmente não deu tempo de preparar tudo. E aqui está o pulo do gato, a questão técnica. Para um caso poder ser julgado, ele precisa ser publicado na Gazeta Ufficiale, que é tipo o diário oficial da União deles. Isso é lei. É a partir daí que começam a contar os prazos para as partes se defenderem. E os casos de Campobasso chegaram tarde demais para cumprir essa regra a tempo para o dia 11. Com essa situação toda, a Corte tem basicamente 2 saídas, 2 opções. E cada uma delas tem consequências diferentes para o tempo e para a eficiência de todo o processo. Vamos dar uma olhada em como isso pode acabar. O primeiro caminho seria adiar a audiência do dia 11 de março para uma nova data, lá na frente. Assim daria tempo de juntar os 4 casos e julgar tudo de uma vez só. A segunda opção seria manter a data, julgar agora os casos de Turim e Mantova e depois, em outro momento, marcar uma audiência totalmente nova sobre os casos de Campobasso. Aí seriam 2 decisões separadas. A maioria dos especialistas aposta que a primeira opção é a que faz mais sentido. Sabe, julgar tudo de uma vez seria bem mais rápido e eficiente. É o que no direito se chama de economia processual. Ou seja, para que ter 2 trabalhos se dá para resolver tudo num só? E a própria Corte já fez isso antes, numa decisão de 2025, quando unificou vários casos parecidos. E o mais curioso, ou talvez o mais agoniante disso tudo, é o suspense. A Corte Constitucional pode simplesmente anunciar a decisão sobre o adiamento a qualquer momento. Pode ser amanhã, semana que vem, ou até mesmo 2 dias antes da data marcada. Então, a gente pode ficar sem saber se vai ter ou não a audiência até o último minuto. E quando a gente acha que a situação já está complicada bastante, aparece outra frente de batalha na Justiça. E atenção, é um caso totalmente diferente, em outra corte, que discute uma questão histórica super importante e que muita gente acaba confundindo com essa primeira. Dessa vez, a gente está falando da Corte de Cassação. Pensa nela como se fosse o nosso STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A função dela não é dizer quem está certo ou errado no caso em si, mas sim garantir que a lei foi interpretada e aplicada do mesmo jeito em todo o país. É para uniformizar as decisões. E a pergunta que a Corte de Cassação vai ter que responder no dia 14 de abril é a seguinte. Pelas leis antigas, lá do passado, quando um imigrante italiano virava cidadão de outro país, tipo dos Estados Unidos ou do Brasil, os filhos menores de idade que moravam com ele também perdiam a cidadania italiana na hora, automaticamente? A lógica da lei daquela época, a de 1912, era meio que um efeito dominó. Primeiro, o pai ou a mãe se naturalizava em outro país e, com isso, perdia a cidadania italiana. Na sequência, o filho menor que morava com ele ou ela, por tabela, também perdia. É exatamente essa interpretação da lei que vai ser reavaliada agora. Então, o grande objetivo dessa audiência do dia 14 de abril, que aliás foi remarcada, era para ser em janeiro, é acabar com a confusão. No passado, já saíram decisões para todos os lados sobre esse tema. Agora a Corte de Cassação quer botar um ponto final nisso, criando uma interpretação única,
uma regra definitiva que vai valer para todo o sistema de justiça. Certo. Então, como a gente fica no meio disso tudo? Basicamente, temos duas disputas legais acontecendo ao mesmo tempo, cada uma com seu cronograma e suas próprias consequências. Vamos organizar as datas e os pontos principais para a gente ficar de olho. Então anota aí. Primeiro, 11 de março, audiência na Corte Constitucional, que pode ou não ser adiada. E logo depois, 14 de abril, a audiência definitiva na Corte de Cassação. São duas datas que juntas vão desenhar o futuro da cidadania italiana. Resumindo a história toda para não ter erro. De um lado, a gente tem a Corte Constitucional decidindo se as regras de hoje são justas, se estão de acordo com a Constituição. Do outro lado, a gente tem a Corte de Cassação olhando lá para o passado, para decidir como as leis antigas afetaram gerações e gerações de descendentes. Isso tudo nos leva à grande questão que fica no ar. Com duas decisões tão gigantescas no horizonte, uma olhando para o presente e outra para o passado, o futuro da cidadania italiana está literalmente sendo reescrito agora. Qual vai ser o resultado final dessa história? Bom, isso só o tempo vai dizer.